Sabe aquela sensação de guardar um rancor? Já parou para pensar no quanto isso é exaustivo? Parece que o ressentimento pesa, né? Pesa no corpo, na mente e, nossa, principalmente no coração. É como se a gente estivesse carregando uma mala extra super pesada e que nem precisava estar ali. Então, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, olha, muito poderosa e super prática. Ela vem da lição 62 de Um Curso em Milagres e diz o seguinte: o perdão é a minha função como a luz do mundo. Mas calma lá. Antes que alguém pense que isso é sobre ser passivo ou aceitar o que não dá para aceitar, não é nada disso. É algo bem mais profundo. E, o mais importante, libertador. Vamos entender isso melhor. Quando a gente fica remoendo uma mágoa, o que acontece? A gente acaba reforçando sem parar aquela ideia de que fomos feridos, injustiçados, diminuídos. E ao alimentar essa história de vítima, a gente se coloca num lugar de fraqueza. É como apertar o replay da dor, de novo e de novo. E é exatamente aqui que a visão do curso fica fascinante, porque ele nos convida a redefinir totalmente o que a gente entende por perdão. A ideia não é passar pano por que aconteceu, sabe? Ou simplesmente dizer que a outra pessoa está absolvida. Olha só que interessante. A gente costuma pensar que perdoar é um sinal de fraqueza, né? Quase como aceitar um abuso. Mas o curso vira essa lógica de cabeça para baixo. Perdoar aqui é se libertar daquele peso, daquele ataque interno que a gente fica sofrendo. É um ato de pura força. É a gente tomando de volta o nosso poder e escolhendo ter paz ao invés de viver numa guerra interna. E essa citação, nossa, ela resume tudo de forma brilhante. Quando se ataca, se invoca a própria fraqueza. Quando se perdoa, se invoca a própria força. Pensa bem, guardar rancor é no fundo um tipo de autoataque sem fim que só nos mantém na fraqueza. Já o perdão é o contrário. É o ato de chamar para si a própria força interior, de se reconectar com o nosso poder. Ok, agora a gente vai um pouco mais fundo. O curso traz um princípio que é a chave de tudo. As ilusões que temos sobre nós mesmos e as ilusões que temos sobre o mundo são a mesma coisa. Mas o que isso quer dizer na prática, no dia a dia? É simples. Se a gente se enxerga como alguém frágil, vulnerável, sabe? Alguém que pode ser ferido a qualquer momento. Então, qual vai ser o resultado? Inevitavelmente, o mundo lá fora vai parecer um lugar super ameaçador, cheio de perigos, de gente pronta para atacar. Ou seja, a nossa percepção interna acaba criando a nossa realidade externa. É uma projeção. Então, a conclusão lógica disso tudo é fascinante. O perdão não vai mudar o passado. Não é uma máquina do tempo. O que aconteceu, aconteceu. A grande virada de chave está em outro lugar. O perdão muda quem a gente acredita ser agora diante daquele passado. E olha, quando a gente muda quem a gente é no presente, tudo, absolutamente tudo, muda junto. A lição usa uma expressão que pode gerar dúvida: a força de Cristo. E aqui é super importante deixar uma coisa clara. Nesse contexto, não é um conceito religioso, tá? A expressão se refere à nossa identidade mais profunda. Aquela nossa parte que é inteira, sabe, íntegra, invulnerável, aquela que existe muito além de qualquer história de dor ou trauma que a gente carregue. Ok, a teoria é muito poderosa, né? Mas como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Bom, a lição propõe um exercício bem simples. É quase como um experimento que qualquer um pode fazer. A prática é bem direta. Por um minutinho só, feche os olhos e repita para si mesmo estas duas frases. Primeiro, o perdão é a minha função como a luz do mundo. E depois complemente com: quero cumprir minha função para que eu possa ser feliz. É basicamente isso. É uma forma de declarar uma intenção, de escolher a felicidade em vez de ficar no ressentimento. Isso tudo nos leva a uma pergunta que é fundamental. A escolha é ter razão ou ser feliz? Quantas vezes a gente não abre mão da paz interior só para defender uma história, para provar que a gente está certo? Essa pergunta é um convite para a gente reavaliar o que é prioridade de verdade. Então, para a gente ir fechando, a mensagem final é muito clara. O perdão não é para ser visto como uma obrigação ou um favor que se faz para outra pessoa. Não. É, antes de mais nada, um ato de profundo amor por si mesmo. Deixa eu repetir para ficar bem claro. O maior beneficiado dessa prática não é a pessoa que um dia causou a ferida. O presente é pra gente, um presente para se libertar daquele peso, daquela dor, daquela prisão que é o passado. É escolha pela leveza. É soltar as correntes que nos prendem a uma história que já acabou. E, no fim das contas, é a escolha pela liberdade.
A liberdade de ser quem se é de verdade, agora, sem carregar o fardo do que já foi. Então, a ideia para a gente guardar é esta. Perdoar é o ato de escolher lembrar quem realmente somos. Aquela nossa identidade que é forte, que é íntegra e que está muito além de qualquer dor. E essa é uma escolha que está disponível para a gente a cada momento. A escolha é nossa.